Graça e paz, amados irmãos, meus amigos que nos acompanham aqui no canal. Aqui Pastor Edinaldo, que mais uma vez vem compartilhar um pouco da palavra do Senhor contigo, para que nós possamos no nosso dia a dia termos informações, termos fonte onde pesquisar e ali descobrir a verdade sobre esse Deus maravilhoso que nos dá a vida, que nos traz paz e que nos dá uma alegria do qual nós não conseguimos contê-la somente dentro do nosso coração. Nós precisamos compartilhar com outras pessoas para que assim mais pessoas possam conhecer a palavra de Deus e a palavra de Deus seja o diferencial em suas vidas. O texto de hoje está lá em Salmo 119, verso 105. O Salmo 19 é o salmo mais longo que nós temos na Bíblia, né? Seu autor é desconhecido, mas costuma-se pensar que pode ter sido escrito por Davi, por Esdras ou Daniel. E ele nos garante que a palavra de Deus é o caminho que nos leva até esse Deus maravilhoso. E é nesse sentido que nós vamos meditar agora. Salmo 119, 105 diz: A tua palavra é lâmpada para iluminar os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Interessante que aqui fala sobre lâmpada, sobre luz, sobre claridade, né? E no mundo nós sabemos que nós passamos por fases muito difíceis. A todo dia nós somos provados e carecemos de respostas que muitas vezes nós não temos. A sociedade, ela vem com a palavra de liberdade, onde todos podem ser o que quiserem, fazer o que quiserem, porém, quando nós estamos no momento de dificuldade, essa mesma sociedade nos abandona. E nós precisamos entender que existe um Deus que está conosco em todo o tempo, e no momento de luta, Ele luta conosco, e muitas vezes luta por nós, e no momento de alegria, Ele está junto conosco, nos alegrando mais ainda e participando dessa alegria e nos chamando a atenção para que nós não venhamos a desviar o nosso foco, para que assim nós possamos abandoná-lo. Para servir ao Senhor e conhecer a sua palavra, nós carecemos de uma linha, de uma direção. Eu não posso servir a Deus do jeito que eu penso que tem que ser, de qualquer forma. Tem um ditado que diz que todos os caminhos levam a Deus. E isso não é verdade, isso é uma força de expressão, um adágio popular, porque a palavra de Deus não diz que todos os caminhos levam ao Senhor. Jesus Cristo, um dia ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ou seja, o caminho que leva a Deus é o Senhor Jesus Cristo, não há outro caminho, e nós precisamos entender disso. Porém, para poder entender, nós precisamos de algo que nos explique, nós precisamos de fundamento, nós precisamos pesquisar, nós precisamos ler, nós precisamos ter algo como um documento que nos fale dessa verdade, que nos mostre a verdade, que nos ensine como ir até essa verdade. E o Salmo 119, ele diz assim que a palavra de Deus, aquilo que ele deixou escrito através dos seus profetas, através daqueles homens que foram inspirados por Deus, deixaram a Bíblia escrita para que ela então fosse o nosso guia, né? E é interessante que no Salmo 119 ele nos dá duas informações bastante precisas que nós precisamos entendê-la para que o nosso caminhar ele possa ser continuado, né? E que nós não venhamos a regressar, regredir, voltar atrás, mas continuar sempre no alvo da nossa vida, que é alcançar o Senhor Jesus Cristo, o céu como herança, e tê-lo não por mérito, mas pela graça e pela misericórdia de Deus. Então esse salmo diz assim, em primeiro lugar, que a palavra do Senhor é lâmpada que ilumina os meus passos, ou em outra tradução diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Uma vez que eu me coloco à disposição, à frente da palavra de Deus para aprender, essa palavra, ela vem como uma lâmpada. E especificamente nesse verso, ela diz assim que lâmpada para os meus pés. O que isso tem como entendimento para nós, né?
Ao iluminar os nossos pés, nós podemos ver qual a base que nos sustenta, aonde nós estamos, né? Eu estou sobre areia, eu estou sobre um pântano, eu estou sobre uma rocha, aonde eu estou? Para o que eu vou mais tarde, aonde eu estou, eu preciso então saber esse ponto de partida para poder tomar decisão. Eu preciso saber em que direção eu estou caminhando também, por isso eu preciso olhar os meus pés. Nós não somos como aquela lenda, né? Que fala do sucupira, que tem os pés voltados para trás. Então, quando os caçadores vão atrás dele, andam em sentido contrário, então ele se livra dos caçadores. Não, nossos pés, eles mostram a direção que estamos caminhando. E essa lâmpada nos pés faz com que nós olhamos para os nossos pés e tenhamos noção de onde estamos e para onde estamos indo. E aí, a nossa mente, ela tem capacidade de tomar uma decisão para continuar a caminhar nessa direção ou mudar a rota que nós estamos perseguindo. E quando nós olhamos na segunda fase, ele diz assim que luz que clareia os meus caminhos. Ao iluminar os caminhos, nós podemos aprender também, ver o que há pela frente, né? Quando eu olho para os meus pés, eu olho para baixo, na direção dele. Mas quando eu olho para o caminho, eu olho para o horizonte. E aí eu tenho capacidade de enxergar aquilo que está à minha frente. E então eu vou ver se possui rios, areias, pedras, chuva, inimigos, etc. Ao olhar para o caminho, eu começo a distinguir o que é que pode me esperar nessa caminhada. E dar condições de tomar a decisão, defender, atacar, correr, ir mais rápido, mais lento, pedir ajuda. Então é essa questão que esse salmo vem nos ensinar. A lâmpada para os meus pés é aquilo que eu preciso saber agora. E quando a luz no caminho, é as decisões que eu preciso tomar para que esse caminho me leve até aquilo que eu espero. E quando eu digo eu espero, uma vez que a minha vida pertence ao Senhor, essa vontade minha é a vontade do Senhor em mim. Então eu preciso chegar aonde o Senhor quer que eu chegue. Eu vou aonde o Senhor quer que eu vá. E isso me alegra, e isso é aquilo que me motiva, que movimenta os meus passos, que me faz eu me reforçar e reformar a minha energia todos os dias no Senhor, para que então eu venha cumprir essa caminhada até o final. E no final eu possa ganhar o prêmio, pois afinal ninguém corre para não chegar e conquistar o prêmio. E esse prêmio está na mão do Senhor. Então, meus amados, meus amigos, amigas, irmãs, a luz que nos leva a Deus é a palavra de Deus. E por que Deus deixou a Bíblia? Por que Deus deixou a sua palavra escrita? Notem que mesmo Deus deixando a sua palavra escrita, muitos homens procuram traduzi-la de uma forma diferente, cada qual segundo os seus interesses. E mesmo abrindo a Bíblia, muitos têm deturpado aquilo que a Bíblia tem dito. Por isso que eu sempre digo a vocês, e o costume da igreja primitiva era isso: eles ouviam a palavra que era explicada pelos seus líderes, pelos pastores, pelos líderes, outros nomes que na época tinham, né? Independente da religião. O importante, se eu quero chegar a Deus, o importante é ouvir a palavra de Deus, ouvir a explicação da palavra de Deus e depois pegar essa palavra, voltar a ler, pedir orientação para Deus, para que a palavra confirme no meu e no seu coração o que é a verdade. E a palavra de Deus hoje, no Salmo 119, o maior salmo da Bíblia, lá no verso 105, ele confirma que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Se queremos caminhar sem tropeçar, se queremos chegar ao final de uma jornada, se queremos ter bom êxito, nós não podemos correr e andar no escuro, porque o Senhor é luz e nós precisamos da luz. Nós não vamos viver no escuro, nós vamos viver na luz. O Senhor é luz. Portanto, ainda que haja trevas, quando a presença do Senhor se faz, a luz alumia. E é essa lumidade, é essa clareza que faz com que nós possamos confiar na sua palavra. A clareza da palavra e a claridade que ela traz
nos nossos caminhos, nos nossos pés, faz com que nós tomamos decisões, que nós revogamos decisões tomadas que não são a favor daquilo que a Bíblia diz, e nós vamos então retomar o caminho para poder chegar na presença do Senhor. Meus irmãos, meus amigos, você que compartilha comigo desse tempo, eu quero te agradecer, quero pedir que você dê o like, que compartilhe com outras pessoas. Como eu já disse das outras vezes, vou repetir sempre. A intenção aqui é que essa palavra chegue no coração de alguém e que a palavra de Deus faça a diferença. Nós não queremos ficar famosos, nós não queremos ter investimento gigantesco para que, entre aspas, sejamos assim, né, mais um artista da rede, né, eletrônica. Nós queremos simplesmente compartilhar a palavra de Deus, aquilo que Deus tem feito na minha vida e na minha casa. Eu quero compartilhar com você, para que você também seja vitorioso. Que Deus ricamente te abençoe e aguardo você no próximo vídeo. Amém.